Querido Maestro Jesús, nuestro querido benefactor, amigo, guía de todos los días, con agradecimiento, Señor, estamos aquí el día de hoy, con mucha alegría, para un estudio más de tu doctrina, tus enseñanzas, esta doctrina maravillosa, Señor, que trajiste a nuestras vidas. Agradeciéndote, querido Maestro, por todos estos mensajes, todos esos mensajeros a quienes enviaste a esta tierra para traernos la buena nueva. Hoy que celebramos el día del desencarne de nuestro querido profesor Allan Kardec, te agradecemos, Señor, por eso, por la visión tan grande que tuvo de traernos estas verdades, esta luz que trae paz a nuestros corazones, este entendimiento. Gracias, Señor. Obrigada, querido Maestro, porque nunca nos has dejado solos. Siempre has buscado la forma de llegar a nuestros corazones, a nuestras almas. Y hoy más que nunca, Señor, te pedimos que nunca desistas y que nos ayudes a no desistir, a seguir enfrente, estudiando, creciendo moralmente, preparándonos, trabajando en nuestro futuro, Señor, que cada vez queremos estar más cerca de ti, que cada vez queremos vivir tus enseñanzas, queremos sentirte en nuestros corazones. Obrigada, Señor. Te pedimos, querido Maestro, que tu mano amiga, abrazo fraterno, nos acompañe siempre. Que tu luz, Señor, traiga esclarecimiento, traiga calma. Que tu amor, Señor, llene nuestros corazones y que nos dé fuerza para seguir siempre adelante, enfrentando la vida con alegría, con amor. Que tu luz, Señor, ilumine todos los hogares de las personas que están presentes y todos aquellos que no pudieron acompañarnos hoy. Que tu poder, Señor, nos proteja contra todo mal y que podamos siempre seguir tu camino, el camino del bien, firmes en esta doctrina de amor. Obrigada, Señor. Quédate con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Obrigada, Guri. Muito bom. Isso. Ana, você está em condições de ler a primeira parte aqui, por favor? Lê a Ana. Oi, posso Oi. sim? Então tá bom, vamos lá. Os desertores. Se é certo que todas as grandes ideias contam apóstolos fervorosos e dedicados, não menos certo é que mesmo as melhores dentre elas têm seus desertores. O espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana. Ele também teve os seus, e a esse respeito não serão inúteis algumas observações. Quando aos espíritos facetos sucederam os espíritos sérios, moralizadores, quando o espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido.
para os que se preocupam, sobretudo, com a vida material, era um censor importuno e embaraçoso, pelo que não poucos o puseram de lado. Não há que deplorar a existência desses desertores, porquanto as criaturas frívolas não passam de pobres auxiliares, seja no que for. Outros ainda são mais habilidosos, pregando a união, semeiam a separação. Destramente levantam questões irritantes e ferinas, despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos. Deleitar-se-iam, vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões, de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Esses são espíritas de contrabando, mas que também foram de alguma utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. São quase sempre fogo de palha ou simulacros, ardores ocasionais, que suprem com a abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Revela-se como a verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança e, sobretudo, pela abnegação. Desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Se passarmos à categoria dos espíritas propriamente ditos, ainda aí depararemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina não triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer são o egoísmo e o orgulho, as duas paixões originárias do homem. Entre os adeptos convictos, não há deserções, na lídima acepção do termo, visto como aquele que desertasse, por motivo de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Pode, entretanto, haver desfalecimentos. Pode dar-se que a coragem e a perseverança fraqueiem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada, de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Há o recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais, ante o medo do que dirão. Há o ser-se abatido por uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento. Há o querer viver para si, não para os outros, o beneficiar-se da crença, mas sob a condição de que isso nada custe. Obrigada, Ana. De nada. Todos os outros são espíritas que, em verdade, merecem esse qualificativo. Aceitam por si mesmos todas as consequências da doutrina e são reconhecíveis pelos esforços que empregam por melhorar-se. Sem desprezarem, além dos limites do razoável, os interesses materiais, estes são, para eles, o acessório e não o principal. Não consideram a vida terrena senão como travessia mais ou menos penosa. Estão certos de que do emprego útil ou inútil que lhe derem depende o futuro. Têm por mesquinhos os gozos que ela proporciona. Em face do objetivo esplêndido que entrevêem no além. Não se intimidam com os obstáculos com que topem no caminho. Veem nas vicissitudes e decepções provas que não lhe causam desânimo, porque sabem que o repouso será o prêmio do trabalho. Daí vem que não se verificam entre eles deserções nem falências.
Por isso mesmo, os bons espíritos protegem manifestamente os que lutam com coragem e perseverança. Aqueles cujo devotamento é sincero e sem ideias preconcebidas. Ajudam-nos a vencer os obstáculos e suavizam as provas que não possam evitar-lhes, ao passo que, não menos manifestamente, abandonam os que se afastam deles e sacrificam a causa da verdade e as suas ambições pessoais. Quanto às rivalidades, às tentativas que façam por nos suplantarem, temos um meio infalível de não as temer. Trabalhamos para compreender, por enriquecer a nossa inteligência e o nosso coração. Lutamos com os outros, mas lutamos com caridade e abnegação. O amor do próximo inscrito em nosso estandarte é a nossa divisa. A pesquisa da verdade venha de onde vier, o nosso único objetivo. Com tais sentimentos, enfrentamos a zombaria dos nossos adversários e as tentativas dos nossos competidores. Se nos enganarmos, não teremos o tolo amor próprio que nos leve a obstinar-nos em ideias falsas. Há, porém, princípios acerca dos quais podemos todos estar seguros de nos não enganarmos nunca. O amor do bem, a abnegação, a proscrição de todo sentimento de inveja e de ciúme. Estes princípios são os nossos. Vemos neles os laços que prenderão todos os homens de bem, qualquer que seja a divergência de suas opiniões. Somente o egoísmo e a má-fé erguem entre eles barreiras intransponíveis. Mas qual será a consequência de semelhante estado de coisas? Indubitavelmente, o proceder dos falsos irmãos poderá, de momento, acarretar algumas perturbações parciais, pelo que todos os esforços devem ser empregados para levá-los ao malogro, tanto quanto possível. Essas perturbações, porém, pouco tempo necessariamente durarão e não poderão ser prejudiciais ao futuro. Primeiro, porque são simples manobras de oposição, fadadas a cair pela força mesma das coisas. Depois, digam o que quiserem, ou façam o que fizerem. Ninguém seria capaz de privar a doutrina do seu caráter distintivo, da sua filosofia racional e lógica, da sua moral consoladora e regeneradora. Hoje estão lançadas de forma inabalável as bases do Espiritismo. Os livros escritos sem equívoco e postos ao alcance de todas as inteligências serão sempre a expressão clara e exata do ensino dos Espíritos e o transmitirão intacto aos que nos sucederem. Nada, pois, temamos. O futuro nos pertence. Deixemos que os nossos adversários se debatam, apertados pela verdade que os ofusca. Qualquer oposição é impotente contra a evidência, que inevitavelmente triunfa pela força mesma das coisas. É uma questão de tempo a vulgarização universal do Espiritismo, e neste século o tempo marcha a passo de gigante, sob a impulsão do progresso. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Obrigado a todos. Bom, a Yuri lembrou, né, que hoje estamos comemorando o desencarne de Allan Kardec, e que faleceu no dia 31 de março de 1869, depois de ter publicado, né, a Gênese, seu último livro. E nós, quando nós ouvimos a leitura desse texto, eu fico muito feliz de seguir esse mestre, né? Então, alguém que pensa dessa forma, alguém que vê a vida deste modo, alguém que quer nos ensinar a ver as coisas com esta percepção, bom, eu fico muito feliz de ter esse mestre. E acredito que nós
Allan Kardec, ele tem essa qualidade extraordinária de ser... Eu não vou dizer que é fácil ser espírito superior desencarnado, que sei eu de ser um espírito superior. Mas eu tenho certeza que ser um espírito superior encarnado não é fácil. Isso eu tenho absoluta certeza, né, porque a gente sabe quanto sofrem os espíritos superiores. E Allan Kardec foi um espírito superior, encarnado. E basta ver o que ele escreveu, basta ver como ele compilou o trabalho dos espíritos, como ele ligou tudo, como ele viu as consequências, como ele percebeu longe as coisas. E lendo esse texto, eu fico impressionado, porque eu falo, ele entendeu tudo, ele viu o futuro, ele entendeu as lutas que haveriam, as dificuldades que nós espíritas passaríamos, os conflitos, as armações que acontecem, os ataques das trevas, né? Nós acabamos de receber um desses ataques agora recentemente no Brasil, né? Publicaram uma edição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma versão não racista, antirracista, né? Então, assim, quer dizer que todas as outras são racistas. Então, assim, as trevas não se cansam, né, de querer destruir, mas como Allan Kardec disse no final do texto que nós lemos, o trabalho está feito, ele deixou os livros, ele deixou a revista espírita. Qualquer pessoa que quiser, né, conhecer espiritismo, que quiser entender essa maravilha, né, Gente, o espiritismo é uma coisa maravilhosa, é um conhecimento abençoado, é um repositório de luz para a humanidade dos séculos que vão vir. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. O Cristo cumpriu a promessa dele de que nos enviaria o Consolador, de que não nos deixaria órfãos. E quem trouxe e quem veio bancar essa promessa são dois espíritos extraordinários, obviamente. Eu falo aqui da ponta do iceberg, né, que são Allan Kardec e Chico Xavier, porque eles são a ponta do iceberg, né? Existe ao redor deles toda uma falange de espíritos que veio estabelecer na Terra a mensagem do Consolador. E não dá para negar que o Espiritismo é consolador, né? Que ele nos esclarece, que ele nos mostra a vida, que ele nos dá a certeza da eternidade, que ele nos orienta. Então, o Espiritismo é uma concessão da providência divina, do Cristo, para a humanidade do terceiro milênio. E, obviamente, que ele teria opositores, e esses opositores, os mais perigosos, nascem dentro da própria doutrina. Então, a nossa intenção hoje aqui não é bem jogar pedra em ninguém, não. Acho que o primeiro objetivo é que a gente entenda a nossa própria situação, porque quem é espírita e deixa de ser espírita? Quem não entendeu o espiritismo, né? Como o Alexandre respondeu aqui. Quem não entendeu o espiritismo? Né? Porque como é que você deixa, né, de ser algo que te esclarece, que te ilumina o caminho, que te descortina os aspectos mais importantes da vida, né? Ou quem vem buscar para resolução de problemas, né? Então, aí é que vem o questionamento, né? Agora a gente entra no coração da coisa. Que aí Allan Kardec percebeu esses diferentes níveis de pessoas que estariam, né, envolvidos na busca do conhecimento espiritual. E nós, o que fazemos nós aqui hoje com isso? Primeiro, nós devemos nos situar a nós mesmos, onde eu estou nisso tudo. Eu entendi, eu sou um espírita, né? Ou eu vou me classificar mais tarde entre aqueles que são desertores. Um desertor, na minha opinião, ele não chega nem a ser um desertor, porque o desertor é alguém que aderiu, né? Há muitos que nem aderiram.
porque vem, simplesmente, como a Giovana disse, buscar soluções mágicas, resolver problemas, ou criar problemas, né? Ou vem por curiosidade, Vem porque está na moda. vem porque está na moda. Há múltiplos níveis de pessoas. Agora, volto à questão. O que é que nós vamos fazer aqui hoje? Primeiro, nos situarmos a nós mesmos. Isso é pessoal. Cada um fará de acordo com a própria consciência. Segundo, aqueles de nós que estamos trabalhando e nos preparando para a divulgação do Espiritismo, e eu acho que tem vários aqui que estão nessa condição, nós temos que saber identificar as pessoas, reconhecer as pessoas. É para maltratá-las, evitá-las? Não, é para saber como tratá-las. Né? Há pessoas que vêm porque querem um copo d'água. E às vezes a gente acha que todo mundo que vem está interessado em cuidar da fonte. Não é assim. Alguns vêm porque têm sombra, se sentem bem, e depois vão embora. Então, a gente tem que receber todo mundo com carinho, mas saber que alguns vêm para uma passagem curta. Alguns vão, voltam, porque sabem que ali podem buscar recursos. Qual é o problema? Nenhum, né? É legítimo. Mas há alguns, como Allan Kardec percebeu, que querem cuidar da fonte e querem estar sempre perto dela. Quando eu cuido da fonte para oferecer água limpa aos outros, eu tenho o privilégio de beber quando eu quero. Né? Porque uma fonte jorra sempre, ela não tem economia. Agora, qual é o problema? O problema é que há pessoas que não veem como necessitados. Eles veem como instrumentos das trevas. E é aí que nós precisamos tomar cuidado, porque eles não querem um copo d'água, eles querem sujar a fonte, misturando ideias, misturando coisas que não são da fonte. Então, nós espíritas sempre enfrentamos, né? E o cristianismo enfrentou isso desde o início também. Né? Então, quando nós estudamos a história do cristianismo, por exemplo, eu achava muito chique, né, quando eu era mais jovem, dizer, acho que eu sou gnóstico. Né? Então, gnose quer dizer conhecimento, né? Aí, quando eu fui estudar a história da gnose, eu falei, acho que não sou gnóstico. Porque, e que é a gnose, né, que nasce lá no tempo dos primeiros cristãos? É um conhecimento que diz que o mundo é fruto de um erro de Deus, que nós somos almas decaídas, que este mundo é um equívoco, e que a matéria é um mal em si, que deve ser desprezado, e que nós devemos buscar o conhecimento espiritual, porque ele nos liberta dessa condição. Mas tem um monte de implícitos aí que estão equivocados, né? Nós não somos espíritos decaídos, nós somos espíritos em evolução. A matéria não é má em si, a matéria é neutra. Né? Então, quando eu comecei a estudar e a entender, eu falei, não, né? Não sou isso não, sou espírita. Mas a gente pode, principalmente quando é jovem, passar por muitas fases, né? A gente vê espíritas seduzidos pelo marxismo, espíritas seduzidos pela psicologia de não sei quem, espíritos seduzidos pela teosofia, não entenderam o espiritismo. Sinceramente, não entenderam o espiritismo. E César, com que autoridade você fala isso tudo? Eu falo com a autoridade de quem caiu em todas essas ilusões. E quem sofreu as consequências de ter De tudo caído. isso. Né? Então,
junto com uma alma boa que aguentou todo esse caminho comigo, né? Então, com que autoridade eu falo isso? Eu falo com a autoridade de quem se deixou iludir por essas coisas. Por quê? Porque eu não tinha uma compreensão verdadeira do que era o espiritismo que eu tinha na mão. Então, você primeiro precisa caminhar, né? É assim, você fala para um sujeito, olha, o reino de Deus está dentro de você. Mas ele fala, que legal, essa frase é bonita. E aí ele vai sair pelo mundo procurando a felicidade. E aí, 5 séculos depois, ele fala, e não é que era verdade? Né? Graças a Deus que eu não esperei 5 séculos, né? Eu já devo ter sofrido esses 5 séculos em outras encarnações. 5 décadas, quase. 5 décadas, não, né? Mas digamos que umas 2,5. Mas a autoridade é essa, né? Então, eu não tenho arrogância aqui de ditar regras para ninguém, não. É a autoridade de quem, primeiro, estudou Espiritismo e, segundo, estudou as outras coisas. Agora, o que o próprio Allan Kardec nos diz nesse texto? Nós não temos compromisso nenhum com o erro, nem com dogmas, nós queremos a verdade, nós queremos a verdade. E se alguém nos mostrar a verdade, que a nossa não é, nós mudamos, nós queremos isso, nós não queremos... Espiritismo é isso. Agora, eu não posso, né, imaginar que teorias que são interessantes, mas que são limitadas, e que no poder explicativo que tem, possam dar conta do que o Espiritismo dá. E eu testei tudo isso, né? Então, eu sinto muito. Não... Agora, o que Allan Kardec nos diz? Ele diz, vai estudar tudo. Não tem problema, nós devemos ler tudo, estudar tudo, saber tudo, porque aí você entende bem o teu espiritismo. Então, eu lembro, né, que eu fiquei, quando comecei a estudar psicologia de Freud, eu fiquei encantado, é lindo, é muito bonito. Né? A de Jung, então, assim, você tem a impressão de estar num parquinho da Disney, né? Cheio de mitos e de não sei o quê, e você nunca mais sai dali. Né? Então, assim, de tantos atrativos que tem, e te leva aonde? Te leva aonde? Vocês assistiram o filme Percy Jackson? O filme Percy Jackson, assistiu? Que o menino que era filho de Poseidon, ele, num certo momento, eles vão em busca lá de uma coisa que eles têm que achar, e eles entram num cassino. E naquele cassino, lembra? Doce, né? Os caras oferecem para eles o tempo todo uma florzinha doce, né? E eles comem aquilo. E aí, uma hora ele olha, ele começa a olhar assim, e ele percebe que tem pessoas ali vestido como se estivesse ainda nos anos 70. E ele fala, que estranho, né? Aí ele se toca, né? Que dentro daquele cassino, que queria desviá-los da verdade e da missão que eles tinham a realizar, eles não viam o tempo passar. E tinha gente que tinha entrado ali nos anos 70, 60, e estava ali ainda. Mas ele percebe. Então, é muito interessante nós entrarmos em todas as teorias. A pergunta é, você pode sair? Esta é a pergunta. Então, faço aqui essa introdução para que a gente possa, né? Lógico que eu não tenho intenção de... O texto é imenso e riquíssimo, né? Tem vários pontos e aspectos, e tem frases aí que merecem que a gente pare para refletir com muito cuidado, mas o que eu posso, com a autoridade de quem apanhou, né, para aprender, o que eu posso dizer é que, se você entender Espiritismo, você está garantido. Agora, por que alguns irmãos nossos não entendem? Deixo essa questão.
né? Por que que alguns não entendem? Ou pensam que entenderam e não entenderam. Então, tem muita reflexão aí para a gente fazer, né? Mas agora eu me calo para que a gente possa ouvir outros colegas. Eu não sei se é pertinente ou não, tem aquela mensagem que não seria assim. Lembra daquela mensagem? Fala mais alto também. Oi, pessoal. Tudo bem? É interessante porque eu recebi uma mensagem outro dia das minhas irmãs que elas mandaram, que foi Vocês lembram quarta-feira, quem estava no estudo quarta-feira? Não essa semana, semana passada, que eu e o Daniel nós falamos do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira foi um psiquiatra, né? E ele já ele se comunica através do Carlos Bacelli, né? E o Carlos Bacelli recebeu uma mensagem dele exatamente falando sobre essa questão desse livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a edição antirracista, né? Ele disse que ele considera, tentar fazer um resumo aqui, tá? Que ele considera como um livro inexistente, que ele acha, ele falou assim, me desculpem os responsáveis, mas é um grande disparate doutrinário. E aí ele falou que essa vertente dessas pessoas, que eles se designam espíritas à esquerda, né? Aí ele diz que... Bom, diz que não tem nada a ver, fazer isso, mas ele está dizendo aqui assim, seguinte, olha, o espiritismo, na revivescência do cristianismo, desde quando surgiu como doutrina codificada, está habituado a ataques semelhantes que, a bem da verdade, nunca cessaram e estão longe de cessar. Allan Kardec, com a sua paciência, afirmou que os maiores inimigos da doutrina estariam intramuros, ou seja, seriam alguns que se lhe consideram adeptos. Então, aí ele fala exatamente desse problema, mas tem uma parte muito interessante que ele diz aqui, que, na verdade, a doutrina é irrachável, ele usou esse nome, né? Que por mais que pessoas tentem, né, dividi-la, né, que a verdade é uma só, né? Mas eu achei interessante aqui no final, é bem longa a mensagem, se vocês quiserem eu posso colocar depois no grupo, mas ele disse aqui, ó, eu estou tentando achar, desculpa. Ai, Senhor, desculpa aí, gente, estou pegando muito tempo. Ai, na verdade, ele diz que ninguém tem que ser, eu não achei aqui para ler, mas eu só vou falar o que eu lembro. Que ele diz que não existe isso de espiritismo de esquerda ou de direita, né? O que a gente tem que saber é que a gente tem que ser de centro espírita e trabalhar para fazer calos nas mãos e calo nas almas. Então, eu achei extremamente bonito isso, então ficou marcado em mim, porque então essa questão de esquerda, direita, isso daí é uma bobagem, né? Que a gente tem que saber a verdade é Jesus, né? A gente sabe, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é isso, não tem para onde escapar, e então é isso, só isso que eu queria falar, fazer calos nas mãos, gente, nas almas, vamos trabalhar. Obrigado, Adriana. Esse texto ele é extraordinário, né? Porque ele vem falar dos tipos de pessoas que a gente encontra no caminho, né? Que vêm nos estudos, que participam dos centros. Mas ele vai dizer aqui que os verdadeiros espíritas são aqueles e os que merecem, né, esse qualificativo, são aqueles que aceitam por si mesmos todas as consequências da doutrina. Raul Teixeira, ele fala que ser espírita não é para todo mundo, não, é para aqueles que são corajosos, né? Não é para quem quer, é para quem pode. Porque quando a gente começa a estudar, para quem aguenta,
Isso mesmo, não é para quem quer, é para quem aguenta, porque o Espiritismo ele nos coloca contra a parede. Porque quando a gente começa a estudar, e se a gente estuda verdadeiramente o Espiritismo, a gente tem que se transformar, não é brincadeira. Porque senão aquilo incomoda, fica ali cutucando, fica cutucando. Por que as pessoas, então, disfarçam e saem? Porque não aguentam o incômodo, porque preferem continuar vivendo no mundo, sendo do mundo. E não como Jesus, né, disse para que a gente faça, viver no mundo sem ser do mundo. Então, se desligar de tudo que o mundo oferece é muito complicado, né? Se desligar das pessoas, se desligar, não assim, se viver sozinho, isolado, não, mas quando a gente toma o Espiritismo verdadeiramente, o que o Espiritismo nos ensina, nós vamos trabalhar sobre a nossa reforma íntima de forma verdadeira, porque nós somos os responsáveis por isso, ninguém vai fazer isso por nós. Então, quando a gente entende isso verdadeiramente, isso atrapalha, né? Porque nós temos vários interesses na vida. A gente tem interesses profissionais, então muita gente, o César perguntou, né, por que muita gente vem e acaba indo embora? Então, os interesses acabam sendo maiores do que o interesse de mudar a si próprio, porque isso exige muito, né? Essa mudança pessoal exige muita coisa. E viver para o espírito, né, deixando de lado a vida física, a vida terrena, né, os bens materiais, não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue fazer isso, porque muita gente, às vezes a gente é educado desde pequenininho a ter sucesso profissional, a ter uma casa bonita, a ter carros bons. Então, muitas vezes, as pessoas, né, na maioria, nós todos, vemos o sucesso nisso, né? De ter a pessoa correr atrás do que o mundo oferece, né? E para ser, nós temos amigos que o conceito de felicidade, o conceito de sucesso é esse, é ter a casa cada vez melhor, é ter um carro cada vez melhor, mesmo que a gente pise em cima da moralidade, mesmo que pise em cima dos outros para conseguir o que quer. E o espiritismo, quem é espírita de verdade, não vai fazer mais isso, não vai passar em cima de ninguém, né? Não vai prejudicar mais ninguém. Então, vai amar, vai ser caridoso, vai respeitar, vai perdoar. Então, isso como diz Raul Teixeira, é para quem aguenta, né? E só para terminar, hoje a gente colocou alguns textos, né? Umas fotos do Allan Kardec, porque é aniversário de desencarne dele. Ele fala, né, que o que ele fez, essa tarefa da codificação, ele aceitou com muita alegria e da qual ele se esforçou por tornar-se digno, pedindo a Deus que lhe desse forças necessárias para realizá-la, segundo a vontade de Deus. Mas ele diz que a tarefa foi muito pesada, porque Allan Kardec sofreu demais, né? Ele sofreu muita perseguição, ele foi assim, triturado, ele foi judiado, ele sofreu muito e trabalhou muito. Ele falou, a tarefa foi muito pesada, muito mais do que vocês possam imaginar. E se tem para mim algum mérito, é que tenho a consciência de não haver recuado perante nenhum obstáculo, nenhum sacrifício. Será a obra da minha vida, até meu último dia, porque... Olha só que lindo, porque na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam como pontos diante do infinito. Então, todo o resto virou nada diante do que ele fez, diante do infinito e da grandeza de Deus. Então, quando a gente entende isso, e não é fácil entender, e é por isso que há tantos desertores, porque além, né, dos obsessores que começam a perturbar para que a gente saia do caminho, porque existe, a gente tem que estar o tempo todo orando e vigiando para que nós estejamos sempre com os benfeitores nossos nos ajudando a ficar no caminho. Não é fácil a gente ver, né, que tudo que a gente vive aqui é uma ilusão.
Então, esse é um trabalho muito difícil, às vezes, de perceber que tudo que a gente vive aqui é uma ilusão, que vai acabar e vai virar pó, assim como o nosso corpo, né? Não quero me alongar mais, mas me veio o texto que a gente estudou não faz muito tempo, que a gente use essa vida e faça dessa vida o trabalho de crescimento para que a gente não deixe como única lembrança o nosso corpo no cemitério. Então, é muito... Isso que a gente tem uma riqueza e quando a gente se dá conta de cada texto que a gente estuda e da grandeza que a gente tem nas mãos, a gente tem que se ajoelhar e agradecer muito a Deus, porque é uma bênção na nossa vida. Você abre aí, não lê. Oi, boa noite, gente. E aí, a Júlia não saiu lá fora? Queria só complementar o que a gente estava falando sobre a materialidade. Não é que o espiritismo seja contra as coisas materiais, mas é que tem que se dar o devido valor das coisas materiais, né? O espiritual vem antes, o material passa, né? O material a gente deixa aqui, né? Então a gente não pode passar na frente, nem tem esses sentimentos de dar rasteira nas pessoas, de usar o poder para essa materialidade, né? É só botar na balança o que é mais importante realmente, e a espiritualidade, a evolução espiritual é muito mais importante do que essas coisas materiais, né? Mas não que seja contra, a gente precisa ser pobre, fazer voto de pobreza, mas... Né? Duas frases, na verdade, me chamaram muita atenção, né? Em um momento ele fala livros espíritas sem equívocos, né? Quando eu era espírita, mas não espírita, né? Eu procurava esses equívocos, essas coisas mal explicadas, essas incoerências, né, nas obras do Allan Kardec. Não existem. E eu acho que eu vou passar a minha vida... Bom, já desisti de procurar, porque hoje eu me considero mais espírita do que eu era antes, né? E também essa importância, né, do trabalho, como o César falou, que o Chico Xavier e Allan Kardec são as pontas do iceberg, né? Eu estava lendo que não só as falanges, né, muitos espíritos participaram desses livros, dessas obras, mas também mais de 600 médiuns participaram dessas obras, né? Então, tem a participação de muitas mãos aí. Então, a importância, né, desse trabalho, né? E aí, a segunda frase que me chamou a atenção é: ao recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer interesses materiais. Quer dizer, a gente recua, né? A gente insiste, a gente tem medo, mas ele fala aqui o sacrifício do bem-estar, né? Quer dizer, o espiritismo é capaz de propiciar esse bem-estar espiritual de vida, mas às vezes a gente sabe, mas a gente recua, né? De uma coisa que vai fazer bem pra gente, né? Mas foram essas duas frases que me chamaram a atenção. Livros sem equívocos, né? E esse recuo ante o sacrifício do bem-estar, né? Obrigado, gente. Obrigado, Ale. Oi, Sebastião. Sim, boa noite. Eu também pensava, quando você falava na tua introdução, eu também passei por todas essas búsquedas, não, da verdade, porque eu também sempre senti uma sede muito grande de saber, e tenho um vazio muito grande, e eu, antes de encontrar o Espiritismo, eu busquei, e eu achei. A vida trouxe para mim o Espiritismo, e eu estou muito obrigado por isso, mas eu entendo a gente que busca assim, porque tem sede e não tem o privilégio de ter esse conhecimento tão superior que é o Espiritismo, não?
também tem muita gente que chega no espiritismo e verdadeiramente não aguentam essa luz que nos mostra, que nos põe frente a nós mesmos. Porque nós ainda somos crianças espirituales e nós estamos acostumados a que alguém faça por nós. Então, eu quero que alguém resolva por mim, minha vida, meus problemas. Eu estou doente, vou ao doutor, o psicólogo. Sempre algo exterior faz por mim. Então, não é fácil quando você chega diante da doutrina e você se dá conta que o único que pode resolver é você mesmo. Então, se você ainda não tem essa maturidade no teu espírito, que te permite reconhecer que a dor que você sente, que tudo isso que você sente é por culpa tua, é muito difícil aceitar isso, não é essa verdade? Então, sim, infelizmente, há muitos mais desertores de gente que fica, não, e que aguenta, mas acho que tem muito uma questão de maturidade. Tem que ter sofrido muito, não, e saber que não tem outro caminho, não, que ficar, aguentar, estudar, aprender mas quando você está lá, que bonito é, que bonito caminho, mesmo se não é fácil, é bonito mesmo. Obrigado. Eu tinha uma pergunta, César, quando você falou na introdução, essas pessoas que vêm como instrumento das trevas, como a gente, como nós que temos o grupo, isso, como pode a gente identificar esses instrumentos, como pode identificar essas pessoas, porque eu não sei, quando eu vejo que alguém não tem interesse, o que está lá, somente no corpo, mas não na alma, é um tipo de desertor, não está na casa espírita, mas está testeando, está fazendo outras coisas, mas muitas vezes eu tenho consciência disso, mas ao mesmo tempo eu digo que a gente está aberto para todo mundo, a doutrina, temos que continuar a divulgação e todo. Eu sinto como uma espécie de compaixão, como Compaixão ou impasse? isso. Mas como identifica e como trabalhamos com isso? Como eu gostaria. Essa é uma questão, Yuri. Quando eu falei pensando em vocês e em outros companheiros que estão, né, começando a falar e se preparar para divulgar a doutrina. É uma conversa que nós vamos ter que ter com mais tempo, porque há indícios, né, que nos mostram, e há pessoas, com o tempo a gente percebe que aquele que veio como instrumento das trevas, ele resiste sempre à doutrina, e ele tenta sempre colocar perguntas evasivas, questionamentos que não são apropriados, desviar o assunto para coisas secundárias, faz perguntas que não têm sentido, faz afirmações tolas. Isso também, né, de usar a doutrina, mas tenta colocar coisas, tenta nos convencer de que aquela ideia, aquele escritor, aquela coisa é melhor. Ele não está ali para beber a água, ele está ali para misturar alguma coisa na água. Mas, com o tempo, nós vamos conversando e a gente essas conversas são conversas para sentar e ter, assim, 2 horas de tranquilidade. Mas vai chegar esse momento, e o Chico dizia, Yuri, que eu vi muitas pessoas desse tipo. Então, digamos que eu vivi muito dentro da casa espírita e eu nunca fui de ficar
eu nunca entro nas coisas pela metade, né? Que seja pelo acerto ou pelo erro, eu entro inteiro. É o que eu digo. A Giovana falou, eu que o digo. Mas isso tem o mal, lado mal, né? Porque a gente, né, às vezes, quando está errando, erra feio e sofre, mas mas quem está com a gente sabe que a gente é sincero. Isso é verdade. Então, ela pode testemunhar disso, Ele né? é muito, muito sincero e verdadeiro. O que tem que falar, ele fala, se está doa quem doer. Então, a gente procura, né, com todo carinho e amor, né, com a experiência a gente vai vendo que não precisa machucar ninguém, mas com o tempo, Yuri, a gente vai vendo que, eu vou voltar à história do Chico, a gente vai vendo que precisa defender o grupo. Você já me viu em várias ocasiões reagir a pessoas no estudo em francês, e a dizer, não pode parar, isso está errado, não é assim, por causa disso, disso, porque se eu não fizer, eu deixo o grupo na mão do lobo. Então, a gente que está se preparando para conduzir grupos tem que entender que a doutrina tem que ser preservada. Allan Kardec era muito bonzinho, era um amor de pessoa, mas mexia na doutrina, para você ver. O homem virava uma fera. O Chico parecia uma mãezinha de amor, de ternura, mas pisava na bola com a doutrina, para você ver. Né? O Bacelli conta que ele botou o povo em volta da mesa e apertou um por um dia, né? De dar tapa na mesa e falar isso não e de jeito nenhum. Né? A gente tem dificuldade, inclusive, de imaginar, né? Mas era a doutrina, era para preservar a doutrina, a fonte. Porque se a gente deixar que ela se suje, aí você está comprometendo todo o trabalho. Então, e como é que a gente tem forças para defender isso? Estudando. Tem que estudar e tem que lembrar sempre, a água que me foi oferecida estava pura. Eu não posso oferecê-la de outro modo para ninguém. Então, preparar pessoas para isso não é fácil, porque exige muito estudo, muita prática, muito tempo, mas que a gente prepare 4 ou 5, nós já temos aí gente sólida para fazer um trabalho imenso. Né? Então, as pessoas vão recuar em face das conveniências, e nós entendemos isso. Né? A gente tem pessoas queridas que vêm, que a mediunidade desabrocha, a pessoa começa a florir, e daí a pouco ela começa a fenecer. Né? O que você faz? Continua amando a pessoa, né? Só que assim, eu não vou perder tempo mais com ela. Né? A gente dá atenção por carinho, por amizade, mas eu dou atenção para quem quer andar, né? Para quem quer aprender. E aí a gente deixa, né? Aí a pessoa um dia ela acorda, aí um dia ela volta, pode passar 10 anos. E tem crítica? Não. Tem carinho, a gente respeita todo mundo, entende todo mundo, mas quando a gente sabe o que é bom, a gente não perde tempo. A gente respeita o outro, mas não deixa de andar. É simples. Né? Então, o Chico dizia, né? Que eu vi isso em volta do Chico, vi isso lá na nossa casa espírita, em volta do Kiko, né, que era o médium que conduzia os nossos trabalhos, na época que ele estava, né, 100% dentro do trabalho. Tem pessoa que... Tem gente que não... É duro. É duro. Entendeu? Então, assim... É o rico que aparece, que quer comprar o médium, a pessoa importante da cidade que acha que porque ela é conhecida de todo mundo a gente tem que tratá-la diferente. É a pessoa que quer porque quer uma comunicação do espírito tal. São aqueles que vão cercando o trabalho, né? Eu lembro de um empresário rico lá da cidade que chegou e falou assim, então, Kiko, você podia cuidar da parte espiritual? Deixa que eu administro. Né? Assim, já estava tudo pronto, tudo construído, né? O Kiko era um
Kiko era um empreendedor, um administrador que eu nunca vi igual, né? O sujeito tinha um dom para administrar e para gerenciar as coisas que eu sempre fiquei impressionado de ver, né? Já estava tudo pronto, né? Mas assim, depois que está tudo pronto, né? Aí você compõe um grupo, aí aparece uma pessoa e fala assim, e se a gente estudasse agora tal coisa? Né? Então, aí você fala assim para a pessoa, abre um grupo e vá você fazer esse grupo com quem quiser. Né? Mas assim, nós organizamos esse grupo, nós estruturamos esse grupo, aí a pessoa aparece com ideias. Então, Yuri, tem vários indícios. Mais completa a história do Chico. O Chico dizia, né, e como eu falei, eu vi essas pessoas em volta dele e vi essas pessoas em volta dos médiums que eu conheci. Ou das figuras públicas que eu conheci, como Raul Teixeira, o Divaldo Franco e outros. Eles são aqueles que não querem se transformar, não querem mudar, querem continuar vivendo no mundo, fazendo o que eles faziam, tomando uísque no fim de semana, ganhando dinheiro, mas eles sabem que ali tem algo importante. E eles querem as duas coisas, porque são negociantes. Eles sabem que não dá para viver só no material, eles sabem que aquilo ali é importante, mas eles querem ser amigo do Chico para que o Chico possa defendê-los, ajudá-los, protegê-los, né? Eles não entenderam ainda que isso é um trabalho pessoal. E muitos eram espíritas, e o Chico dizia, eu reconheço pelo olhar. Eles passaram a vida inteira me observando e esperando que eu escorregasse. Porque o fato de você ter diante de si um exemplo de cristão enervava muito essas pessoas. Então ele dizia, eu reconheço no olhar deles. Chico não era bobo, né? Parecia bobo, se fazia de bobo, mas era tudo menos bobo. E ele reconhecia no olhar essas pessoas. Ele fala, eles têm um olhar que eu reconheço de longe. Eles passaram anos, às vezes, sentados à mesa do Chico. E queriam algo, queriam se beneficiar de algo. Aí apareceram aqueles que o Bacelli conta, né? A moça que aparece fala, Chico, eu estou querendo escrever um livro sobre a fase obscura da vida de Jesus. E ele fala, que fase obscura da vida de Jesus? Não tem fase obscura da vida de Jesus. Jesus viveu, falou, viveu com as pessoas, não existe fase obscura da vida de Jesus. Chico, eu conheço conferencistas notáveis que se perderam, porque o espiritismo precisa se preocupar com as questões sociais, marxismo. Né? Então, até escreveu um livro sobre isso, né? Espiritismo e Marxismo, acho que é o título. Um grande conferencista espírita, né? Hoje não mais conhecido, mas que na época era um grande conferencista. Então, tem muito pano para manga aí, minha querida Yuri, e uma hora a gente vai sentar e conversar sobre tudo isso. Mas nós precisamos saber que existe tudo isso e precisamos saber como nos proteger, né? Uma coisa é ter paciência, uma coisa é ter compaixão, uma coisa é ser bom e carinhoso com as pessoas, entendendo que cada uma delas precisa do espiritismo, às vezes não tem condições de pegar mais do que aquilo que ela está pegando, e é uma pena, mas desde que isso não implique a doutrina e não complique o trabalho. Se sujar a água ou começar a complicar o trabalho, a gente tem que chamar a pessoa e botar no lugar. Mas vamos em frente. A Karen tinha levantado a mão, eu acho. Rápidamente, solo quería compartir algo que mencionaron ahorita, que hay muchos obsesores alrededor de esas personas como para que no aprendan. Y recordé que justo
al grupo que tenemos con Yuri en el Evangelio, yo invité a 2 amigas. Ellas participaron algunas veces y después una de ellas me habló y me dijo, discúlpame, pero no puedo seguir participando, dice. Desde que yo empecé a entrar, me he cortado y he sangrado muchísimo. Entonces, ella tenía accidentes donde estaba cocinando y se cortaba el dedo y sangraba, o iba a entrar al estudio y algo le caía encima y iba al hospital. Entonces tuvo muchos accidentes y me dice, no puedo seguir porque cada vez que quiero entrar, algo pasa y me lastimo. Entonces me dijo, discúlpame y pues muchas gracias, pero no. Entonces como que fue algo así muy fuerte, dije, ok, como no tocaba. Sentí un poco de lástima, ¿no? Por todo lo que se está perdiendo, pero bueno. Y otra amiga compartió en el estudio algo muy fuerte que ella vivió y dijo como que para ella era un shock saber que eso que vivió era su responsabilidad, porque para ella había sido la víctima siempre. El hecho de saber que ella era la responsable fue como demasiado fuerte y ya no participó más. Entonces es muy real que no es para todos. Hace unos días con mi hermano yo le estaba compartiendo algunos mensajes que recibimos en el servicio y le empecé a hablar sobre el espiritismo y fue como abrirle los ojos, ¿no? Y me dijo, ok, yo quiero saber más, quiero estudiar. Dice que esa noche lo espantaron, le apagaron el ventilador, no lo dejaron dormir, así como me dice, no, ya no quiero saber más, como no quiero que me sigan espantando. Y yo, ay, ok, como bueno, ya. Entonces, bueno, es difícil, la verdad, compartir, ¿no? Esto con los demás, es muy difícil. En lo personal, como dicen que para Kardec y los grandes maestros era muy difícil vivir en este plano. Yo sé que apenas estoy empezando, pero nunca había sido tan difícil para mí salir a la calle, convivir con la gente. Vengo llegando de un viaje donde conviví con mis amigos de la universidad y yo no podía estar así, como no podía estar en ningún lugar, me sentía así como muy difícil y pues solo puedo decir que lo logré con ayuda de los benefactores, pidiéndoles que estuvieran conmigo, que me apoyaran y que me dejaran regresar con bien a Acapulco y así fue. Así que bueno, gracias. Graças, Karen. É isso, né? Tem várias formas de olhar a pessoa. A gente poderia virar para a pessoa e falar, eu te falei que existe espírito, que há manifestações físicas, que há mediunidade, e você acabou de viver tudo. Era para confirmar o que eu estava te falando, né? Agora, você está fugindo por quê? Mas aí vem, né, essa questão. E essa questão aí que você falou também, né, que alguém já tinha falado, que é de entender que a vida é responsabilidade nossa, que nós não somos vítimas, né? E que muitas vezes somos vítimas hoje porque engendramos, né, os nossos malfeitores de agora. Isso nem sempre é fácil. E nós não usamos isso para justificar o mal, não, né? A pessoa que nos faz mal hoje, ela não é obrigada a nos fazer mal e não tem nada disso. É uma escolha também da qual ela terá que responder. Deus tem outros caminhos, além de usar, né, as pessoas. Mas as coisas são um pouco mais complexas, nós não vamos entrar nisso agora, mas nem todo mundo está pronto para se responsabilizar pela própria vida. A verdade é essa. E a doutrina nos diz, você não é responsável só pelo que faz, você é responsável pelo que deseja, pelo que sente, pelo que cultiva mentalmente, pelo que fala. Pelo que deixa de fazer. Pelo que deixa de fazer, pelos pensamentos que recebe e mantém, pelos pensamentos que cultiva. A nossa vida ganha uma dimensão que não é simples, mas, ao mesmo tempo, tudo isso me liberta.
Porque à medida que eu começo a entender tudo isso, eu posso caminhar com mais leveza, sabendo o que eu estou fazendo, agindo com conhecimento de causa, né? Sabendo o que vale a pena e o que não vale a pena. Sacrifício do bem-estar. Mas aí é que a gente vem a questão, né? Quando a gente fala que aquele que entendeu começa a abdicar de certos confortos e prazeres, não é porque ele está fazendo um sacrifício, é porque ele já entendeu que tem prazeres maiores. A gente vira escravo das coisas materiais. E quanto mais você tem, mais você quer, mais você tem que trabalhar para poder manter tudo aquilo, e você vira escravo. Mas quem está nessa situação é alguém que é realmente um escravo, é alguém que não entendeu, né, o conhecimento que tem na mão. E nos Né? liberta esse conhecimento, né? Nos liberta. Esse conhecimento nos liberta. E quando você começa a entender quanta paz, quanto equilíbrio, quanto bem-estar, quanta lucidez vem disso, você fala, o quê? Aquela bagunça com os meus amigos, para quê? Né? Encher a cara de uísque, para quê? Ficar que nem um zumbi controlado por obsessores? O que eu ganho com isso? Né? Então, quando você começa a entender o conhecimento que tem e como ele se aplica, né? Agora, existe uma etapa, Karen, você está vivendo uma etapa agora, né? Com o tempo, você vai, né, participando dos estudos, conversando, né, com a Yuri e o Sebastião e conosco, mas vai chegar um momento que você vai encontrar os seus amigos de faculdade e você vai passar da defensiva para a postura daquele que chega para a festa e chega com a serenidade de quem diz, eu estou aqui muito tranquilamente. A vida de vocês, façam o que vocês quiserem fazer, eu sei o que eu estou fazendo. E isto incomoda alguns e atrai outros. Nós não temos que fugir, nós não precisamos procurar problema. Mas você vai para uma reunião de amigos de faculdade, você, né? A gente fala, meu Deus, ore sim, peça aos benfeitores que te ajudem, que te amparem, mas diga, eu estou aqui talvez para salvar 2 ou 3. E aí a gente muda o foco. Né? A gente tem que sair da defensiva e dizer, eu estou aqui para salvar talvez 2 ou 3, e a minha atitude, o que eu falar, a forma como eu me portar, se eu recusar essa bebida, as pessoas que estão aqui não querem beber, vão dizer, alguém recusou, é possível. Né? Então, a gente, quando começa a entender o que tem na mão, a gente começa a não ter mais medo de agir. Né? Carolina? Oi, eu fiquei pensando numa frase que a minha mãe sempre falava para nós quando crianças, e eu não gostava nada quando ela falava, na verdade, que ela dizia, se as coisas que valem a pena fueran fáciles, cualquiera las haría. E agora que você falou do espiritismo, Mamãe tinha razão. Acho, na verdade, que acho que a minha vida inteira eu me preparei para chegar até aqui, sem eu saber conscientemente, né? Mas o fato de estudar português, de ir para o Brasil, de estudar psicologia e nunca sentir aquela afinidade assim profunda com nenhuma corrente de pensamento de ninguém, eu sempre senti que faltava alguma coisa. E quando cheguei ao espiritismo, eu entendi o que estava faltando, eu entendi porque nunca me afiliei assim com nenhuma corrente outra, né? Então, agora eu não tenho mais dúvidas. Assim, tem muitas pessoas que falam de outras coisas, me convidam para ler outros livros, e aí eu agradeço, mas, na verdade, eu não sinto aquela, sabe, como se alguém me recomenda um livro espírita, é outra questão, né? Eu acho muito mais rico, assim, eu sei que vou diretamente na fonte, não fico aí
perdendo tempo com coisas que podem ter sentido algumas coisas, mas que sei que sempre vai faltar assim a peça-chave. Então, na verdade, que eu fiquei pensando na questão que você colocou no começo do estudo, de por que algumas pessoas não estão prontas para o espiritismo, porque eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive alunos das minhas aulas de yoga, e eu tenho conhecido muitas pessoas que intelectualmente são muito competentes, mas que eles não compreendem a essência de tudo isso, né? Que aí eu falei para um aluno e ele foi lá, ele já leu, acho que bom, não leu, ele escutou, que ele trabalha no computador, escutou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e acho que o livro dos Espíritos, se não me engano. E aí ele ainda tem algumas dúvidas, e ele fala, não, mas eu sinto que isso não é, aquilo não é. Aí depois ele veio um dia e disse, eu já entendi, é só a gente continuar o caminho que Jesus traçou, o exemplo dele. E eu disse, nossa, ele já compreendeu tudo, né? Mas ainda assim, ele disse, não, como que eu vou perdoar aquele que me fez mal? Não tô louco, né? Assim, eu falei, nossa, então o que está acontecendo, né? O que está faltando para a gente realmente abraçar a doutrina, né, no seu coração e achar que é realmente o caminho? E eu acho que pode ser a responsabilidade, né, de atuar corretamente, mas também acho que pode ser que a gente ainda precise passar por algumas provas e algumas expiações para realmente chegar naquele ponto, né? Porque nem todos precisamos chegar no fundo do buraco para sair, mas tem pessoas que precisam. Então aí fiquei pensando, tá bom, eu não vou falar mais nada, e no momento certo vai chegar, né, a luz para ele. Mas aí é só continuar eu estudando, fazendo minhas coisas, orando pelas pessoas que ainda não estão prontas, e eu também continuo me preparando para, num ponto certo, talvez eu poder ajudar aqueles que não acreditaram no momento. Então, na verdade, é maravilhoso, assim, ver tudo, entender tudo, assim, desde um ponto que fora, né? Fora do buraco, eu acho. Porque quando a gente está no buraco, não consegue ver muito, não. Mas é maravilhosa a doutrina e eu sou muito grata pela oportunidade do estudo, de compartilhar isso com meu irmão agora, com minhas primas, né? A Yuri, que nos introduz nessa doutrina maravilhosa, e minha prima Karen, que ela sempre foi minha irmãzinha, assim, a gente sempre se deu muito bem. E agora compartilhar isso, né? Antes compartilhamos festa e coisas assim, mas agora compartilhar os estudos, cuidar o que nós falamos, a música que a gente ouve. Na verdade, é maravilhoso, e acho que é reforçar esse trabalho que é para nós. Na verdade, eu sei que agora faz parte do nosso caminho, e a gente tem responsabilidade não só por nós, mas também pela nossa família, pelo nosso círculo social mais próximo. Então, é isso. Muito obrigada. Perfeito, Carolina. Nada demais a acrescentar, né? Só o teu exemplo, ele é um pouco... o rapaz que você falou ainda pode ser contado entre os bons exemplos, né? Porque ele leu, ele ouviu, e ter perguntas não tem problema, né? Não entender não tem problema. Esse, pelo menos, foi ouvir, foi ler, né? O duro é aqueles que nem isso querem fazer, né? Então, cultive essa pessoa, diga, olha, continue lendo, estudando, e quando você tiver perguntas,
Agora, venha aos estudos, né? Talvez você possa apresentar, venha ao nosso evangelho, talvez você possa colocar as suas questões e a gente possa, né? Então, mas é isso, Carolina, quando a gente entende a riqueza disso, a nossa vida muda, não muda por força, muda por entendimento, muda por esclarecimento, não precisa fazer força para, assim, não tem muita força para fazer, você entender o que é bom, por que que você não vai, né, fazer o que é bom? E Platão dizia, né, verdade compreendida, verdade obedecida. Então, né, nós temos essa compreensão e quando a gente entende isso que você entendeu, de que eu vou partilhar isso com quem faz parte da minha vida, né, minha família, meus amigos, e vou continuar estudando, porque amanhã eu posso responder essas perguntas e posso orientar outras pessoas. E é esta a nossa missão, e é a missão mais nobre que a gente pode se dar nesse mundo, porque você vai encher a tua vida de luz, de bondade, de proximidade com os espíritos superiores. Você vai viver sob a proteção deles. Então, o que mais que eu quero? Não quero mais nada. Estar em contato com os bons espíritos, depois que a gente descobre, né, o que são os bons espíritos e o que é estar em contato com eles, você fala, eu quero mais é isso, né? Me dá mais dessa droga, né? Essa substância maravilhosa. Porque é a substância que te dá lucidez, né? Serenidade, entendimento, equilíbrio, e te torna parte de um trabalho de amor, porque todos esses nossos irmãos que não entendem, que estão longe, né? Uma pessoa que é capaz de fazer uma pergunta dessa, como assim perdoar? Eu não sou capaz de perdoar. Ele já está meio caminho andado. Né? A gente tem que dizer para ele, olha, essa pergunta tua merece, né, que você estude para encontrar uma resposta, porque fazer uma pergunta como essa significa uma alma madura. Né? Mas vamos ouvir o Antônio e aí nós caminhamos para o final. Gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Yo solamente quería compartir que mi experiencia personal, porque igual que Sebastián mencionó, yo también desde que soy joven, más joven, tengo una como necesidad muy grande por saber, como por saber, tener el conocimiento soy muy curioso, me gusta saber. Entonces siempre he buscado algo que me dé sentido a la existencia, ¿no? Entonces yo corrientes diferentes y yo fui armando mi propia verdad alrededor de todo lo que había aprendido. Y hubo un punto entre lectura, estudio y psicodélicos y muchas cosas que probé, que yo creía que yo ya sabía todo. Y yo creía que, ya me sé todo, ya no hay nada más para mí. Y cuando empecé a estudiar el espiritismo, yo empecé con mucho rechazo, porque como que no lo sentía como, no sé, como que algo de mí lo rechazaba. Y leí el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo y seguía como con pequeñas dudas, porque me sonaba como mucho a religión y yo toda mi vida he estado como en contra de religión. Y después, ahora que estamos recientemente estudiando el libro de Los Obreros de la Vida Eterna, yo ya voy un poco adelantado, empecé a leer más porque me gustó mucho, y después me di cuenta que era la cuarta parte de una serie, entonces empecé con Nuestro Hogar, y ya voy casi a terminarlo, y ahora estoy es como una información que ahora
ahora todos los estudios los veo de una forma diferente y todo lo entiendo mucho más profundo. Ahora, entre más estudio, me doy cuenta que sé absolutamente nada. Y entre más estoy aquí, más me siento privilegiado por este conocimiento. Y ahora que mi hermana y mi prima están haciendo servicio y he podido leer los mensajes tanto de los hermanos necesitados como de los benefactores, me siento muy afortunado de tener este conocimiento ahora, de tener la oportunidad de estudiarlo, porque cuánta gente, cuántas personas hubieran querido la oportunidad de tener esta información antes. Y ellos mismos lo dicen. Y creo que es el momento de hacerlo y el momento de ponerlo en práctica. Y ahora que hace días hubo como un cambio muy fuerte que yo he notado como yo nunca he sido disciplinado, me cuesta mucho tener como disciplina en mi vida y ahora tengo una necesidad muy grande de empezar a hacerlo porque digo, es ahora el tiempo, es ahora o no hay más, porque siento como un llamado muy fuerte a lo que ellas hacen, lo que mi prima hace con ustedes allá y Karen y mi hermana hacen acá, y siento un llamado muy fuerte al servicio, un llamado muy fuerte a contribuir, a estudiar para poder compartir obviamente desde lo que humildemente pueda yo aprender, pero más que nada desde el ejemplo que yo pueda dar a los demás. Entonces, yo solamente quiero aprovechar ahora para agradecerles a ustedes por todo lo que hacen, porque es un gran trabajo de servicio que están haciendo para que nosotros contribuyamos también a ese servicio. Entonces, muchas gracias. No me gustaba mucho el español. De más y más vos escucho y começo a amar. Começa a me gustar o espanhol. É verdade, eu não tinha simpatias pelo espanhol. E vocês estão me fazendo amar a língua. Então, assim como o espiritismo vocês fizeram. Pois é, tá vendo que isso é troca, né? E você está descobrindo, Antônio, não tem nada de errado em querer aprender, saber, mas o que eu descobri num certo momento é que todo saber precisa ser articulado para um objetivo. E qual é o objetivo mais precioso? Aquilo que me leva a crescer, a me tornar melhor, aquilo que me aproxima de Jesus, é o que eu preciso. Eu preciso agora, eu precisava no passado e vou precisar no futuro. Então, o que eu descobri no Espiritismo, e eu espero que você descubra, e a Karen, a Carolina e todos nós, é que ele articula todo o conhecimento que você leia tudo, estude tudo, mas articule com ele, organize com ele, e sempre se pergunte, isto me faz crescer, ou foi bom aprender para evitar? Então, é este o lado maravilhoso do Espiritismo, porque hoje eu não tenho problema com nenhuma psicologia, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, porque eu sou capaz de articulá-las em função desse conhecimento. E o trabalho que você sente, esse apelo que o teu coração mostra, nós somos almas que temos que lutar com as nossas dificuldades. Você falou da disciplina, né? Ou são as paixões, as tentações do mundo. Nós temos ainda que lutar com isso. Só que
quando você descobre que entregar seu coração e sua vida a esse trabalho é a maior bênção que você pode fazer a si mesmo e aos outros, então é só seguir em frente. Vocês estão num país que tem pessoas que estão em busca e estão abertas. Vocês falam uma língua. Vocês falam uma língua que tem milhares de pessoas interessadas, que estão abertas, que querem ouvir o conhecimento. Então, se preparem, porque vocês podem ser a luz para muita gente. E, se o espiritismo que vocês ensinarem puder levar as pessoas de volta ao catolicismo delas, que elas sejam boas católicas, porque o México tem uma tradição muito bonita do catolicismo. Então, que nós levemos as pessoas a Jesus, mas quem tiver o privilégio de estudar com a gente e ir com vocês, vão conhecer uma dimensão do Cristo e da vida e da realidade que você está descobrindo nos livros que você está lendo agora. Então, estudemos firme e prossigamos, porque com o tempo a gente vai aprendendo a separar o joio do trigo, vai aprendendo a separar aquilo que é importante e vai se preparando para contribuir, para ajudar. Lembro de um católico, de um senhor católico de língua espanhola, boliviano, que contava recentemente que ele foi chamado, era ateu, e começou a pesquisar os fenômenos milagrosos da igreja, e ele conta que ele viu no México e na Colômbia antigos sicários que, diante da realidade da vida espiritual, mudaram de vida. Então, nós não precisamos fazer esforço para transformar nada em ninguém. Nós precisamos continuar e fazer a nossa parte, o nosso pouquinho, e ser humilde e entender que eu só preciso estudar e confiar nos bons espíritos em Jesus. E eles vão nos mostrando o caminho. Então, passinho a passinho, pouquito a pouquito, nós vamos caminhando e vamos fazendo. E o Senhor vai nos mostrando coisas que dão uma alegria imensa ao coração. E depois que a gente experimenta isto, o mundo começa a ficar preocupado, porque a competição fica difícil para ele. Quando a gente entende Jesus. E entender Jesus... Está no começo, né? A gente está começando a entender Jesus. Mas faz parte do entendimento de Jesus a gente reconhecer a própria pequenez. Que foi isso que você fez. Eu achava que sabia tudo, agora estou entendendo que não sei nada. Mas quando eu entendo que não sei nada, eu me abro para a grandeza daqueles que sabem. E para a grandeza de Allan Kardec, de Chico Xavier, dos grandes espíritos que nos vieram trazer essas mensagens. Então, prossiga, Antônio, prossigam, meninas, prossigamos todos nós, porque é um trabalho abençoado. E não é um trabalho difícil, porque é um trabalho sobre nós mesmos e um trabalho que depois ganha a dimensão do trabalho do missionário, que é outra dimensão. A pergunta que a Yuri fez agora de pouco, ela já fez a pergunta de quem está pensando no nível do comprometimento de trabalho. Como reconhecer as pessoas que podem ser perigosas para o trabalho. Veja que essa não é uma questão que qualquer um faz. Quem faz essa questão é porque está trabalhando já com organização de grupos. Então, vocês vão viver essa realidade daqui a pouco. E precisam ajudar a Yuri e o Sebastião, porque existem milhares de pessoas de língua espanhola. Eu vou aprender o espanhol.
E vou fazer rápido. Mas vocês já estão aí. Vocês já falam essa língua. Entendeu? Então, comecem por se apropriar do conhecimento. Vocês são jovens. E daqui a pouco, aguardem que o trabalho vai aparecendo. Vocês serão preparados se continuarem, né? E serão preparados muito bem. Tudo no seu tempo. Por hora, continue. Continuemos todos. Esse é um foco, e termino por aqui, porque o nosso tempo já explodiu, mas acho que vale a pena tudo isso que nós estamos falando hoje aqui e discutindo. Esse é um foco que existe no nosso trabalho e que nos é dado pelos benfeitores como missão. Né? Existe um espírito que nos cobra muito isso, que é o Sr. Kaibar Schutel. Um outro que se chama Inácio Bittencourt, de quem podemos falar num outro momento, mas foram grandes divulgadores da doutrina, pioneiros do espiritismo, mesmo antes de Chico Xavier no Brasil. E a formação que eu tive, né, com um senhor que se chama Raul Teixeira, ele sempre falou, nós precisamos preparar gente. O trabalho é imenso. As necessidades são imensas. Há muito sofrimento, muita dor, muita desorientação. E nós precisamos preparar pessoas. Nós vemos os espíritos trabalhando firme para buscar médiuns que estavam adormecidos. A doutora Marlene tem feito esse trabalho. De cada, talvez, 10 que eles acordem, talvez 1, 2, né, realmente peguem na charrua e vão para o trabalho. Né, mas eles continuam. Eles continuam. Assim que eu acordei da minha hipnose obsessiva, né, de me afastar do espiritismo, os 2 espíritos que primeiro me aproximaram e que eu não entendi por que estavam me aproximando, foram o Sr. Kaibar Schutel e a dona Marlene Nobre. E para me dizer, para de chororô, vai trabalhar. Entendeu? Para de mimimi e vai trabalhar, porque chororô não resolve nada. Passou o tempo, não fez? Faz agora. E enquanto você tiver condições de trabalhar, trabalhe. Né? E depois que chegar aqui, vai ter que continuar trabalhando. Então, está reclamando do quê? Então, aprenda desde já e acabou. Né? E eu falei, sim, senhora, e fechei a minha boquinha. Então, vamos lá. Mas que bom, né? Vamos... Gente, falo aqui aos brasileiros. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão, né, aqui conosco, que são de língua espanhola, para que eles floresçam, frutifiquem, né, deem frutos de luz para esses irmãos nossos que precisam de luz. O espiritismo brasileiro deveria ter se espalhado por toda a América Latina. E alguém errou. Alguém errou no Brasil. Que já era para estar conhecido em toda a América Latina. Então, nós estamos deitados em berço esplêndido, dormindo, porque nós estamos confortáveis. Tem centro espírita em toda a cidade do Brasil. Para nós está muito bom. É um erro, foi um grande erro nosso. Isso era para estar conhecido no mundo todo, com certeza na América Latina toda, e conhecido do jeito certo. Então, vamos orar muito para que eles sejam amparados, protegidos, né, e sustentados nesse processo que só está começando.
né? Mas vamos com calma e com tranquilidade. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, divino luzeiro, nos rendemos, Senhor, ao vosso amor. Trazemos a Ti, Mestre, nossas almas cansadas, mas dispostas, cansadas do erro, dos equívocos, dispostas, Senhor, a encontrar um novo caminho. Nós reconhecemos. Queremos que o Senhor saiba que nós reconhecemos o caminho, a verdade e a vida que o Senhor representa. Não sabemos, Senhor, o que o Senhor espera e destina a cada um de nós. Mas sabemos que queremos estar contigo. Queremos seguir-te. Nós não temos mais tempo, Senhor, a perder com as coisas, com o mundo. Dá-nos a lucidez de finalmente entender que somente do Senhor vem a alegria verdadeira. Dá-nos, Senhor, a capacidade de entregarmos nossos corações, como Allan Kardec o fez, como Chico Xavier o fez, como São Francisco de Assis, como Santa Teresa. Dá-nos, Senhor, o dom da entrega de nós mesmos ao Teu amor. E ensina-nos, Senhor, a amar os nossos irmãos que ainda não veem o que começamos a ver. Como explicar a quem nunca bebeu água pura o que seja água pura? Como explicar a quem nunca sentiu verdadeira alegria? Nós, Senhor, começamos apenas a Te conhecer e agradecemos a estes Espíritos de luz, homens e mulheres que viveram aqui, neste mundo entre nós, que muitas vezes sofreram com vidas difíceis, mas que nunca recuaram. Não há, Senhor, em nós mais nenhum medo. Não temos medo sequer da nossa condição miserável.
se ela nos serve para medir a tua grandeza, então que ela nos sirva, Senhor, para entender quanto temos que andar, mas para fazê-lo com a alegria de quem sabe finalmente para onde anda. Nós te agradecemos, Mestre, por resgatar nossas almas dos vales de dor e de sofrimento. E por isto nos propomos a sermos tua mão junto àqueles que precisam de socorro, a levarmos tua mensagem aos corações que precisam te conhecer, a estudarmos com alegria e seriedade o conhecimento espírita, para que ele nos dê luz e discernimento, para que ele nos leve ao Senhor. Dia virá, Mestre, em que nós caminharemos, levando a tua mensagem aos vales de dor e de sofrimento. Dia virá, Senhor, em que faremos ecoar a tua voz nos corações sofridos e desorientados. Louvado seja, Senhor, o conhecimento que nos liberta. Louvado seja, Senhor, o amor que nos conduz. Dá-nos a humildade de aprender com estes grandes mestres, e que nós possamos segui-los fielmente, sabendo que nos conduzem a Ti. Abençoe-nos, Senhor, e receba a nossa alegria, a nossa gratidão. Nós somos espíritas cristãos, e este é um privilégio, um dever e uma alegria que nós te agradecemos. Abençoe-nos, Senhor, e receba, Mestre, a nossa gratidão. A gratidão do faminto de muitos séculos, a quem finalmente se dá um pedaço de pão. Fique conosco, Senhor, pois ainda não sabemos estar contigo. Abençoe-nos para que nossas vidas não sejam um peso neste mundo. Abençoe-nos, Senhor, para que quando dermos o último suspiro, nós o façamos com a alegria daquele que lutou até o fim. Abençoe-nos, Senhor, porque nossas vidas não teriam nenhum sentido se não te conhecêssemos. Fique conosco, Mestre, e ilumine nossos caminhos, hoje, Senhor, para todos sempre. Que assim seja, Mestre. Obrigado, que assim seja. Obrigada, boa noite a todos.